Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à pintura dos nossos personagens. Na aula passada nós pintamos esse carinha aqui, o Capitão América. E hoje nós vamos dar continuidade com esse carinha aqui, o Homem-Aranha. Então pessoal, vamos começar passando aqui a tinta azul celeste como base. Aqui eu estou usando o pincel de número 6, da referência 815. E simplesmente vou preenchendo toda essa parte azul. Simplesmente pego a tinta, tá? Muito simples. E vou preenchendo. Lembrando bem que eu estou fazendo, né, para vocês o acesso mais rápido, onde eu criei uma playlist com todos esses super-heróis na versão Baby, para vocês aí então colocarem nas toalhinhas infantis, personalizarem, tá? Nas toalhinhas das crianças. E se vocês estão gostando, deixa eu saber aqui também, dê um joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui eu só estou preenchendo, tá, gente? É bem simples. E enquanto eu vou pintando, eu também vou conversando um pouquinho aqui com vocês. Pessoal, para vocês que assim é um completo iniciante, tá? Não tem muita intimidade com a pintura em tecido, eu sugiro a vocês que comece por esses personagens, porque o personagem, eles são assim um pouco mais fáceis de estar pintando, porque não tem tanta mistura de tinta. Bem que aqui nós continuamos com a nossa própria forma de pintar, que é a pintura personalizada, onde ela tem sombra e tem luz. Aqui eu vou aplicar o azul cobalto nesse momento, tá? Que é para sombra. Primeiro eu fiz o preenchimento aí dos dois lados e pego só um pouquinho e já vou aplicando nas áreas que eu ainda quero espalhar essa tinta, tá, gente? Aqui eu faço dessa forma porque ela é um pouco mais fácil, para não ficar muita quantidade. Eu só coloco pouquinhas tinta, os pinguinhos de tinta e vou espalhando logo após, dessa forma. Então, como eu estava dizendo, para vocês assim se sentirem mais seguros, comecem então com personagens. Eu vou dar o exemplo aqui da Minnie, do Mickey. São personagens que são muito mais fáceis, né? De você estar aplicando a tinta, um pouco mais simples. E eu, como professora, eu tenho o passo a passo de como eu posso estar falando para vocês iniciar a pintura e progredir nela, porque isso aqui, gente, é a prática, para depois você chegar realmente na questão de cabelinho, de olhinho, na versão dos bebês, né? Que são as áreas mais temidas, mas que também, com toda essa prática, você consegue tranquilamente fazer a sua pintura. Aqui eu só estou preenchendo, tá? Na parte da calça, com azul celeste. Então, a gente vai espalhando aqui. Ainda continuo com um pincel maiorzinho, que é um de número 6, tá? Mas, como eu sempre falo, sempre digo aqui para vocês, eu trabalho simultaneamente com 2 pincéis nas mãos já, tá? Ou aqui bem próximo aqui na mesa. Por quê? Tem desenhos que eu já faço, já transfiro ele para o tecido em tamanhos menores, então com certeza eu vou precisar de uns pincéis menores, geralmente é o de número 4 e 2. Tá bom, gente? Mas vocês podem sim usar o número 0. Tem locais que vocês vão precisar de preencher com pincel de contorno, então é importante vocês estarem com os pincéis aí preparados. Eu vou aqui fazendo algumas correções, tá? Com o azul cobalto, vou fazendo agora a sombra. Eu vou aplicando e ao mesmo tempo já esfumaço aqui um pouco, tá? Dou uma esfumada porque a tinta, quando eu percebo que ela já está querendo secar mais rápido, nesse momento eu já espalho essa tinta.
para não me deixar tão com dificuldade, né, na hora de espalhar. Eu quero lembrar a vocês, gente, que esses riscos são da internet, tá? Então, crédito aí para os criadores, porque aqui são riscos que eu vou... esses, por exemplo, que eu estou trazendo aqui de super-heróis, que eu retirei da internet. Inclusive, aqui no canal também tem um vídeo que eu fiz, tá? Ensinando aqui como conseguir os riscos. Eu vou deixar o link aqui para vocês também na descrição desse vídeo, para vocês então que tem curiosidade, que ainda não sabe como fazer, tá? Está pesquisando aí e sabendo como conseguir os seus riscos. Quando eu sei de quem é o artesão que pintou, quem que criou, eu sempre dou crédito para essa pessoa, tá? Aqui deixando bem claro que eu não sei de quem é, que é da internet. Aqui eu sigo fazendo os detalhes com o azul cobalto, sempre espalhando bastante, tá? Movimentando o pincel em movimento circular. Sendo assim, as tintas se misturam muito facilmente. Com o vermelho, pode ser o vermelho vivo, tá? Você pode agora preencher a parte das luvas. Primeiro eu começo aí com essa da mão esquerda. Aqui no meu ângulo, da forma que eu vejo, gente, eu consigo ver os riscos, porque a tinta, ela vai cobrir todo o risco do carbono. Mas mesmo assim eu consigo visualizar, tá? No meu Instagram, Maravilhas de Baby, tem uma parte nos destaques, tá? Onde eu deixo ali os riscos de cada desenho que eu trago aqui para o canal. Esse também vai estar lá. Enfim, eu vou deixar todos os riscos que são pintados para vocês conseguirem, então, printar a tela, tá? Retirar do seu computador aí e transferir para o tecido. Aqui eu estou usando, né, o tricoline. Ultimamente eu tenho pintado em tricolines para trazer as aulas aqui para vocês. E esse tecido também é o que eu recomendo para você, principalmente iniciante. Um tecido muito mais fácil para pintar. Ele é bem fininho, 100% algodão. Agora eu preencho a parte das botinhas aí, tá? Do sapatinho. Repara que é muito simples. Só vou ali, eu pego a tinta, sempre aos poucos, tá, pessoal? Já vou aplicando a tinta com todo cuidado aí para não sair fora, né, do desenho, do risco do desenho mesmo. Se você tiver também o vermelho fogo, tá? Pode ser. São os dois que eu costumo usar aqui, vermelho fogo ou vermelho vivo. Vou preencher aqui também o outro lado. Vou fazer já, tá? Porque eu ainda vou colocar também a sombra. Eu tô gostando bastante, pessoal, de trazer aqui pro canal esses personagens, porque eles ficam perfeitos em toalhinhas com o nome da criança. Geralmente a criança que já está na escolinha, eles amam, né, todos esses super-heróis. E fiquem atentos para os próximos, tá? Então aqui eu já estou dando continuidade e também vai ter aqui para as menininhas também. Aguardem. Com o marrom, gente, eu estou aqui fazendo sombra. Você pode usar o vinho, tá? O vinho também fica bem bonito, ou púrpura,
uma cor aí, uma cor um pouco mais escura. Para dar esse tom, esse degradê, tá? Só estou espalhando aqui bem. Espalho aqui mais um pouquinho, porque não pode ficar marcado e separado essa sombra. Faço o mesmo do outro lado, tá? Então, pessoal, nessa parte aqui do meio, tá? Como nós já pintamos o azul, já tá tudo preparado aí para depois vir o contorno, eu sugiro a vocês aí trocar de pincel nesse momento. Eu até troquei também, tô com o número 4, tá? Porque sempre eu uso 4 ou 2 e vou fazendo aqui esses detalhes mais tranquila, com a mão um pouco mais leve, com todo o cuidado para eu não ultrapassar pro lado azul. Então, vocês podem fazer só isso que é o detalhe mesmo. O restante é muito simples, é só fazer o preenchimento, tá? Pegou a tinta, já aplica e já espalha. Quando eu vou aproximando da outra cor que já está pronta, eu vou um pouquinho mais devagar. Vocês podem observar no movimento da minha mão. Pela câmera aí para vocês, talvez vocês não consigam enxergar todo esse risco que está por baixo, mas eu consigo visualizar. E vocês, no momento de tirar o risco aí e passar para o seu tecido, você vai conseguir ver também. Depende bastante da forma, da pressão que você coloca na hora de passar a caneta por cima. E se você passa com a mão um pouquinho mais, pressionando um pouco mais, você consegue enxergar todo o desenho por baixo. Aqui eu tento o máximo não cobrir com as mãos para vocês verem realmente o que eu estou fazendo, tá, gente? Eu fico mudando aqui a posição da mão para não cobrir aqui a câmera. Eu espero muito que vocês estejam, na verdade, né, entendendo tudo, conseguindo compreender aqui a minha explicação. Por isso que é muito importante para mim, quando eu peço para vocês deixar a opinião aí nos comentários, se estão aprendendo, gostando, porque eu quero trazer conteúdo melhor aqui para vocês. Então, assim, quando eu trago um assunto, eu faço uma pesquisa antes, tá? Do que é interessante mesmo para estar ensinando. E toda sugestão é anotada, tanto aqui mesmo nas descrições quanto nas outras redes sociais, porque sendo assim até vira um vídeo, tá? A sugestão é uma ideia, sempre será uma ideia. Então é muito bem-vinda aqui a comentários de vocês e muito importante. Eu estou espalhando agora o marrom, tá? Fazendo a sombra. Às vezes aqui eu puxo um pouquinho o zoom para vocês verem mais próximo e também afasto um pouquinho a câmera para vocês verem em que parte eu estou exatamente passando o pincel e espalhando a tinta, tá? Da forma que eu faço. Deixem também a dificuldade, o que vocês realmente assim querem que eu traga de uma forma mais clara para vocês realmente entender, se estão entendendo até aqui. Gente, agora com essa cor aqui, rostinho de boneca, tá? É um rosa bem clarinho. Eu faço por a luz, dou pequenas batidinhas, porque eu não coloco diretamente o branco, tá?
Eu estou fazendo isso por cima aí do vermelho nas partes que tem onde bate a luz. E enquanto o tecido ainda está molhado, está úmido aqui essa tinta, quando secar ela vai escurecer um pouquinho mais, vai dar só aquele brilho que é necessário aqui para o desenho. Mais um pouquinho aqui eu vou aplicando. Passo um pouquinho aqui de luz também nessa outra mão. Todos os pontos que eu acho que é necessário colocar, tá? Não muito. Sempre em pouca quantidade, porque é mais fácil, né? Colocar um pouco mais se for necessário do que se colocar muito para retirar. É bem difícil. Dependendo, nem dá mais para voltar atrás. Aqui eu vou preencher com vermelho. É tudo bem tranquilo, bem simples mesmo, né, pessoal? Pode observar que são poucas cores. Por isso que eu falo que começando pelos personagens é mais simples. E outra coisa, você treina bastante o contorno. Isso é excelente. Aqui eu faço com cuidado por causa dos olhos, né? Essas áreas menores. Não tem segredo, gente. O que todo mundo fala que é segredo e tal, que eu considero, é o treino e a prática que te leva à perfeição mesmo, tá? Não tem outra forma. É pegar e fazer, você vai lá, vai comprar o tecido, o tricoline, como eu disse, que você pode comprar no metro e vai render muito para você fazer várias pinturas, então é muito tranquilo. As tintas pode começar aos poucos, depois você vai adquirindo as outras cores. Olha aqui no canal, quando eu ensino aqui em um vídeo sobre o material necessário para um iniciante na pintura. Então é muito tranquilo. E você vai pegando gosto, vai pegando... Principalmente se você já tem o dom de artesanato, de gostar de artesanato. Então, se você ama a pintura, e você não vai largar nunca mais. Pelo contrário, você vai descobrir o que você realmente quer para sua vida. Comigo, eu comecei lá com as frutas, as flores. Também fiz um vídeo onde eu falo sobre as minhas primeiras pinturas, né, os meus primeiros trabalhos. E me apaixonei por pintura infantil, coisas de bebê. Quando eu descobri esse universo, nunca mais eu parei. Eu amo artesanato em geral. E como eu gosto de todo tipo de artesanato, né? Isso desde criança, então nunca mais eu larguei, principalmente quando eu descobri a pintura infantil. Pessoal, aqui eu continuo completando, tá? Todos os cantinhos. Eu peço desculpa para vocês aí se aparecer algum barulho externo aí, mas é um horário único aqui, já tá bem tarde da noite, mas é o único horário que eu tive aqui, que eu tenho para gravar aqui para vocês. E eu não poderia deixar de gravar, né, pessoal, por causa de barulhos lá fora. Mas espero que vocês foquem aqui no que eu estou falando, tá? Aqui ao redor dos olhos eu estou aplicando marrom bem suave, bem pouquinha tinta, com um pincel menor, como eu já disse, e já vou espalhando. Sigo aqui batendo o pincel de levinho, tá? É as batidinhas que eu falo, com a cor ou rosa bebê, ou esse que eu estou usando, que é o rostinho de boneca. Vou deixar também na descrição do vídeo as cores, os pincéis que foram utilizados, tá? Se vocês quiserem acompanhar para comprar os mesmos. Ou utilize aquele que você está acostumado, que você já tem, às vezes você já faz a pintura, fique à vontade. Agora, aqui eu já aplico o branco, tá? Na parte do azul, bem pouquinho também.
pequenas espalhadinhas aí, batidinhas, para iluminar. E o resultado fica muito lindo, vocês vão observar. Com o branco, eu vou preencher essa área interna dos olhos. Pouquinho, porque é uma área bem pequena. Aproximar aqui um pouco mais para vocês verem. Já faço os dois lados, tá? Eu tô usando um pinguinho de cinza, só pra dar uma pequena sombra aí, pra não ficar tudo muito branco, tá, gente? Mas é pouquinho, olha só, o mínimo. Espalho bastante aí. E se eu vejo que ficou escuro, ainda tiro o excesso, ficou escuro, eu volto e passo branco. O objetivo aí não é escurecer muito, não. Aí estou só espalhando, tá? Misturando bem com branco, cinza. Com o pincel de contorno, observe aí que eu troquei. Pincel bem fininho, eu vou preenchendo com o preto. Eu achei um pouco arriscado eu ir aí com o pincel chanfrado, né? Mas então eu peguei esse redondinho aí pra preencher, tá? Eu achei a área muito pequena, portanto, eu fui pegando aí a cor preta e fui passando bem devagar, aos poucos, para não errar o desenho. A pintura é uma terapia, né, pessoal? A gente vai pintando aqui e esquece de tudo ao redor, a gente só quer pintar mesmo, é muito gostoso, é muito boa essa sensação, então eu amo a pintura e me distraio com ela. E eu acho fácil, eu acho muito fácil, é só dedicar mesmo. Quando você ama, qualquer coisa que você faz, você consegue, você acha aquilo fácil. E pra mim esse caso aqui é uma terapia mesmo. Vou preenchendo aí todos os cantinhos que estão em branco, com todo cuidado. Vou trocando aqui a posição do pincel, né, das minhas mãos para não atrapalhar a visualização para vocês, tá? Vou aproveitar e fazer a aranha, né, no peito aí dele. Vou preencher aí o corpinho dela, eu deixei em branco por isso, porque a gente vai fazer os detalhes contornando. Sigo bem direitinho e vou fazendo os consertos, né, do desenho. Essa hora, gente, é a hora principal, que é a hora do contorno. Nesse momento aí eu vou contornando com todo cuidado. Primeiramente, tá? Eu diluí aí um pouquinho, coloquei um pouquinho de diluente na tampinha da cor preta, né? Da tinta aí, para que fique bem melhor para fazer o contorno e os detalhes, tá? Então façam isso também antes, prepara a sua tinta. Ela não pode ficar tão mole, né? Tão líquida, não pode, porque ela vai espalhar e atrapalhar aí todo o formato do desenho.
mas ela também não pode estar muito dura, muito de uma forma que ela não vai correr sobre o risco, entende? Ela tem que deslizar. E a função do diluente, pra mim, tá? É excelente, eu faço com ele. Aqui eu tô tirando um pouquinho do excesso, onde ficou um pouquinho grosso aí esse contorno, com a caneta sem tinta. Dou uma espalhadinha com a pontinha do pincel menor, só pra não ficar separado aí o azul do vermelho. E continuo aqui o contorno. Nesse momento eu começo a fazer o contorno mais delicado, esse mais fininho, seguindo então o risco. Esse risco tá bem visível aqui pra mim, tá? Eu até prefiro, tá, gente, assim, já tirar todos esses detalhes já no carbono, né, direto no tecido, para ficar mais fácil de acompanhar aí com a tinta depois. Dá pra gente fazer a criação, né, criar aí os riscos, mas eu acho bem melhor fazer dessa forma. É muito importante o material de trabalho de vocês serem de qualidade. A tinta, os pincéis e a tinta tem que estar também na textura ideal. E essa textura ideal ela não pode estar muito ralinha e também nem muito grossa, porque não fica bonito o trabalho, né, no finalmente. Então, você aqui tem que trabalhar com a mão bem levinha. Primeiro você dilui a sua tinta ali com o diluente mesmo, com água filtrada. Como eu sempre falo aqui, trazendo dicas aqui para o canal, tá? No momento da pintura, eu sempre falo sobre isso. Então, pode observar que na hora de contornar fica muito mais fácil e fica muito mais bonito depois o resultado. Então, eu vou seguindo aqui a cada linha, tudo certinho e bem devagar, tá? Com a mão bem leve, para você conseguir fazer cada risco desse. Aqui eu adiantei um pouquinho, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar tão longo. Como eu disse também, aqui é um vídeo de aula, então para quem realmente quer aprender, tem que ser um vídeo um pouco mais longo mesmo, mas aqui é um detalhe simples, o contorno dá para entender, tá? Porque com essas dicas que eu estou falando aqui é só você seguir. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo um pouco mais e tirar mesmo as dúvidas de vocês. Aqui eu sigo fazendo esses contornos. Vou contornar ele todo com o preto. Vou seguir aqui fazendo essa parte da frente que vai me guiar nos outros que eu tenho que fazer, tá? Se tornando aí um pouco mais fácil. Gente, eu faço aqui esse contorno, olha só, fazendo esse volume, né? Esse movimento não reto, mas eu faço ele assim de uma forma que dá a impressão que ele dá volume, tá? Na testa, meio que curvado. Então você segue aí direitinho, transfira o risco, né, para o seu tecido bem certinho, para você só seguir mesmo com a tinta. E não ficar perdido depois. Agora eu vou contornar a parte de fora.
Algumas vezes vocês vão me ver aqui consertando, né? Aí, igual nesse momento aqui, com a caneta, sem tinta, onde engrossa um pouquinho a tinta, eu retiro ela imediatamente e continuo contornando, tá? Só tiro o excesso. A parte de baixo é a mesma coisa, fazendo como se fosse dando volume, né? Eu faço tudo curvado, todas essas linhas. Eu espero muito, pessoal, que vocês estejam gostando dessas pinturas, né? Com esses personagens. E aproveitem para fazer, para dar de presente para a amiga, né? O filhinho dela, para fazer para o próprio filho, para um parente. E a melhor coisa é quando a pessoa gosta ali, né? Indica seu trabalho, você começa a trabalhar em casa com o que você ama, fazendo também as pinturas aí em toalhinhas. O meu trabalho é esse, tá? Eu amo fazer, personalizar, colocar o nome da criança, e a criança fica super feliz, e porque criança adora esses super-heróis. Então aproveitem mesmo, cada personagem faz aí uma coleção e faz as suas pinturas. Se você tem dificuldade em fazer no início com toalhinha, nesse caso você faz mesmo em tecido mais fininho, igual esse que eu explico. Depois sim você faz nas toalhas, tá bom? Aqui eu vou tirar um pouquinho o zoom, que eu percebi que não estava dando para vocês visualizarem totalmente o que eu estou fazendo bem aqui, tá? É um contorno tranquilo, super simples. Estou completando aqui. Então, pessoal, estou finalizando aqui o nosso desenho de hoje, né, do Homem-Aranha. E se inscreva aqui no canal, dê o seu like, fiquem ligados para os próximos personagens. Fiquem todos com Deus e até o próximo!